Compondo o nosso time de comentaristas políticos, articulistas políticos desta terça-feira, João Magalhães. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, ao Eliezer Rodrigues e ao telespectador da Audio TV. Eliezer também veio. Oi, Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Bora logo de conversa, o que interessa, porque a Câmara de Vereadores da capital do estado do Piauí promoveu oitivas nesta terça-feira da CPI do transporte público. Hoje foram ouvidos gestores da S-Trans e representantes da Procuradoria-Geral do município. A Procuradoria-Geral de Justiça questionou na CPI do transporte coletivo os contratos firmados pela gestão anterior da Prefeitura com as empresas concessionárias do Serviço de Transporte Urbano da capital. Ficou uma obrigação de pagar de algo em torno de 21 milhões de reais. Só que essa obrigação de pagar, ela tinha que ter ficado também o valor correspondente para o cumprimento da obrigação, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e não ficou. E a forma como foi pactuado inviabiliza o seu cumprimento pelo município. Por isso é que a Lei de Responsabilidade diz, olha, se eu vou contrair uma dívida nos últimos 4 meses da minha gestão, eu tenho que deixar o valor correspondente para honrá-la, sob pena de eu não saber como é que vai atuar a outra gestão em relação aos recursos financeiros que eu estou agora assumindo que vou ter que honrá-los, entendeu? Então, assim, dentro da legalidade, nós estamos aí tentando uma repactuação do valor que foi acordado judicialmente. Só que as partes envolvidas já entraram com a execução, então, na medida em que eles quiserem mediar, a gente está aqui à disposição. A presidência da CPI confrontou o valor da tarifa cobrada aos usuários. De acordo com o vereador do PT, há uma diferença considerável entre o cálculo técnico feito pela S-Trans e o apresentado pelo CETUD. A S-Trans calculou o preço da tarifa pelo que está no contrato, o que está registrado no contrato assinado por todos os empresários, deu inclusive um valor menor do que o que está sendo cobrado desde o ano passado. E isso aí é gravíssimo. A forma como eles estão cobrando na justiça sistematicamente esses reparos e essas verbas indenizatórias entre subsídio e outras coisas mais, nos deixa preocupado, porque o que está sendo demonstrado ali, se está tendo um cálculo que é a menor de um ano para o outro, imaginemos esse cálculo feito do início do contrato de 2015 até os dias de hoje. O clima fechou, hein, Eliezer? Também foi registrado hoje o depoimento do superintendente municipal de transportes e trânsito, o Major Cláudio Pessoa. Hoje, respondendo por essa pasta da S-Trans, ele deixou claro que a Prefeitura de Teresina não tem acesso às informações suficientes sobre o sistema, por incrível que pareça, quantidade de passageiros, fluxo de veículos, em que horários, em que regiões, tudo isso vem de forma pronta em um relatório apresentado pelo CETUD. Ou seja, o CETUD, que é o Sindicato dos Empresários, é quem determina quanto deve receber do poder público. O próprio recebedor é que diz quanto deve receber. Há aí, portanto, um problema que precisa ser melhor gerenciado, a Prefeitura precisa de mais controle e, ao mesmo tempo, o poder público municipal ainda não assumiu o ônus pela crise no transporte coletivo. Observamos aí o Procurador-Geral, o Superintendente da S-Trans, atribuindo a crise à gestão anterior. Nós estamos completando 180 dias de gestão, são 6 meses, tempo suficiente para se responsabilizar pelo que acontece na cidade. Esse argumento de que a culpa é da gestão anterior não cabe mais. O doutor Pessoa foi candidato sabendo que Teresina tem esse e muitos outros problemas e se comprometeu em solucionar esses impasses. É para isso que serve a gestão. A princípio, deveria ter sido resolvido em 100 dias e agora, com quase 180, nada aconteceu, a crise continua. Será que tudo o que se tem de problema para resolver vai ser colocado na conta da gestão anterior? O problema com os profissionais de saúde, as obras paradas, problemas na área da educação, problemas de diversas ordens, tudo isso vai recair sobre a gestão anterior com 6 meses já da atual gestão? Então, é por isso que muitas vezes a população não compreende este grupo que atualmente está comandando a Prefeitura de Teresina, porque se apresentaram como alternativa de mudança, mas o que temos visto
é uma mudança para pior. Nós abrimos o Jornal Dia News de hoje mostrando qual é o sentimento da população com relação ao transporte público de Teresina. Nós observamos realmente muitos passageiros, muitos usuários do sistema, João e Eliezer, se queixando, mostrando, revelando um sentimento de desesperança, um sentimento de realmente não satisfação com a prestação do serviço que está realmente acontecendo na capital do estado do Piauí, se é que se pode dizer que está acontecendo prestação de serviço. E já pegando aqui um gancho da fala do Eliezer, João, o problema pode sim ter iniciado em gestões passadas, mas o poder de solução para este problema está atualmente na mão do prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Ou se assume que está nas mãos da prefeitura a capacidade de solucionar os problemas hoje, problemas que podem ter começado no passado, mas que atrapalham a vida do teresinense hoje. Quem só pode realmente resolver é a gestão que está hoje no Palácio da Cidade, ou se assume que a gestão pública é impessoal e que hoje os gestores que assumem, que respondem por essa gestão é que podem resolver esse problema, ou realmente vamos ter cada vez mais uma população insatisfeita, empresários quebrados, trabalhadores sem receber seus recursos e, é claro, a capital do estado do Piauí, uma cidade beirando 1 milhão de habitantes, sem poder contar com serviço essencial de transporte público. Uma vergonha para a nossa cidade, João. Olha, Lívio, o usuário, o cidadão teresinense, que é aquele que presta e que precisa da prestação de serviço no transporte público coletivo, ele não quer saber se amanhã vai faltar ônibus. Ele não quer saber se esse problema começou há 20 anos, há 5 anos. Ele quer saber se vai ter ônibus amanhã, para ele ir amanhã para o trabalho, para ele ir amanhã para o centro da cidade, para ele ir amanhã fazer as compras. Enfim, é essa responsabilidade que a sociedade está exigindo. A discussão em relação a valores, a questão subsídio, a questão contratual, grande parte dessa discussão está na Justiça. Caberá à Justiça, ouvindo todos os lados, aplicar a sentença e ter uma decisão com base nos fatos, enfim, nas investigações. O que a sociedade cobra, o que o usuário cobra, é que a prefeitura assuma o papel de protagonista nas decisões que influenciam diretamente a vida da população. O contribuinte, o cidadão, ele quer esse papel, ele quer que a prefeitura assuma a sua responsabilidade, porque é o poder executivo municipal quem tem orçamento, quem tem técnicos, enfim, a estrutura da prefeitura continua lá, está nas mãos de um novo grupo, pois bem, é esse grupo que tem agora a responsabilidade de pensar a cidade e executar as ações que beneficiam a população. E a gente realmente está falando de transporte público, mas também vale para a saúde, para a educação, para o saneamento básico, enfim. A administração pública realmente ela é impessoal. Quando você vai para uma campanha eleitoral, como foi o caso de que nós tivemos ano passado nas cidades, o candidato já vai sabendo, se eu ganhar, independentemente de como eu vou encontrar a prefeitura, o que eu tenho que pensar é nas soluções, é procurar alternativas para solucionar os problemas, isso em todas as áreas. E em Teresina, como esse problema do transporte público é essencial na vida das pessoas, ele precisa ser solucionado com muita urgência. Afinal de contas, a gente já vai aí com 6 meses de gestão e a população segue sofrendo sem ter a certeza de que quando ela for para a parada de ônibus, se vai passar ou não o ônibus para levá-la a um hospital, ao centro da cidade. Enfim, como a gente sabe, o transporte público impacta diretamente na vida das pessoas e o que a gente cobra é exatamente isso, que a nova gestão tenha a responsabilidade de assumir o seu papel, de ser protagonista na busca por soluções dos problemas da vida das pessoas. Deixa eu só informar uma coisa a você que nos acompanha pela O Dia TV, população que realmente precisa do transporte público da capital do estado do Piauí. Nós recebemos uma informação agora, neste exato momento, de que os trabalhadores da empresa Entracol estão marcando para amanhã, às 7h30 da manhã, mais uma paralisação do setor de transporte público, particularmente falando da empresa Entracol. De certa forma, os trabalhadores, olha só, João, Eliezer, e é você que nos acompanha pelo Dia TV, os trabalhadores vão fazer um protesto porque já estão há 6 meses trabalhando e não recebendo salário.
Sem contar, Lívio, Sem nem o que dizer, João. é aqueles casos em que as pessoas estão ali trabalhando e no final do mês recebe 400, 500, 600 reais, que é o que a gente ouve diretamente desses trabalhadores que procuram as nossas equipes de reportagem, abordam a gente para dizer, olha, tem gente trabalhando e recebendo 500, 600 reais no final do mês. Independentemente, o problema nesse caso é entre a empresa e o trabalhador, tudo bem, que sentem, se resolvam, mas a prefeitura é o poder concedente da prestação do serviço. O transporte público, ele é de responsabilidade do município executar as políticas relacionadas a ele. Então, que ela exerça o seu papel de cobrar, de fazer a intervenção necessária para solucionar estes impasses, porque o que a gente precisa é que a população tenha certeza de que vai poder contar com o serviço de transporte público coletivo na capital. 6 meses, Eliezer, sem receber salário e, infelizmente, até o exato momento não temos notícias de nenhuma atitude que ponha fim a este problema do transporte público na capital do estado do Piauí por parte da prefeitura. Inadmissível, Lívio Galeno, a gestão municipal pública que se elegeu sob o slogan de cuidar de pessoas, admitir que trabalhadores trabalhem 30 dias em um mês e ao final do mês não recebam os seus salários. E isso é totalmente reprovável. Todo trabalhador é digno do seu salário, isso é um direito básico, justo, sagrado, que deve ser garantido, e a prefeitura a essa altura já deveria ter tomado uma providência. Esta omissão, essa morosidade da prefeitura só aprofunda ainda mais essa crise no transporte coletivo, porque centenas de usuários já desistiram de depender de ônibus, já procuraram outras formas de se locomover. E aí o transporte coletivo, ele perde lugar para o transporte individual, mesmo que seja por aplicativo, táxi, algo do tipo, mas isso vai na contramão do que os especialistas em trânsito pregam, que o ideal é se valorizar mais o coletivo em detrimento do individual, para que o trânsito congestione menos e tenha uma eficiência maior. Mas aqui a Prefeitura de Teresina, sem cumprir o seu papel, acaba provocando o efeito contrário. As pessoas estão desistindo de usar ônibus porque não aguentam mais passar tanto tempo em uma parada, não aguentam mais o preço injusto da passagem, não suportam essa falta de compromisso. Nós estamos falando de milhares de pessoas, trabalhadores, estudantes, de todas as faixas etárias, pessoas que têm compromissos, pessoas que precisam fazer tratamento de saúde, totalmente sem assistência pela omissão da Prefeitura de Teresina. Não vamos, mais uma vez, tirar o peso da responsabilidade e, é claro, vamos sim reconhecer que o problema do transporte público da capital do estado do Piauí não é de agora. Realmente se arrasta há anos, há décadas aqui na capital do estado. Mas o poder de solução para estes problemas pode sim e deve ser tomado no agora, porque o povo precisa de transporte público. É agora. Mudando um pouquinho de assunto, na realidade, falando agora sobre a política debatida a nível estadual e até nacional. A informação que nos chega aqui em Teresina é que o PSD de Júlio César Lima, a nível nacional, teria rompido com o governo Jair Bolsonaro. No estado do Piauí, sabemos, é claro, da proximidade do PSD com siglas de esquerda, particularmente com o Partido dos Trabalhadores. Mas sobre o assunto fomos ouvir o deputado Georgiano Neto, que é o nome forte do PSD, e ele vem trazendo para a gente esclarecimentos acerca desta pauta. No ar. Qualquer avaliação neste momento é muito prematuro, né? A gente atravessa um momento muito difícil, né, de pandemia, onde nós já tivemos aí mais de 500 mil mortes em todo o Brasil. Aqui no estado do Piauí ainda atravessamos um momento de preocupação e qualquer avaliação política nesse momento é muito prematura, né? O PSD é um partido que dá muita liberdade, autonomia aos seus parlamentares, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e vamos aguardar, né, o andar dos próximos meses. Né? Tive recente em São Paulo com o nosso presidente Gilberto Kassab, ex-ministro, e existe também uma expectativa até de um lançamento de uma terceira via por parte do PSD a nível nacional. O PSD é um partido que dá muita liberdade aos seus filiados, especialmente aqueles detentores de mandato. A nível nacional temos uma grande relação com a cúpula nacional do partido, o diretório nacional, o presidente Kassab, temos uma relação pessoal com ele, tanto eu quanto o deputado federal Júlio César. O deputado Júlio César
tem uma relação histórica com o presidente Bolsonaro. E aqui no Piauí temos uma parceria muito forte com o governador Wellington Dias, que não vem de hoje, já vem de vários anos. Uma parceria que tem gerado realmente importantes conquistas para os municípios piauienses. É desejo do PSD compor a chapa majoritária. O nome do deputado Júlio César, na nossa opinião, na opinião do PSD e na opinião de milhares de piauienses, é um nome que soma muito em qualquer cargo que vá disputar. Né? E a gente espera esse reconhecimento pela grandeza do PSD, o partido que mais cresceu nas eleições municipais, um partido unido, retilíneo, né? que marcha junto em qualquer decisão, e a gente tem essa expectativa do partido compor a chapa majoritária. Eliezer, não está nada definido. Como realmente disse Georgiano Neto, seria, de certa forma, um anúncio prematuro este rompimento decisivo com Jair Bolsonaro a nível nacional. Mas é uma possibilidade, e essa possibilidade já realmente deixa uma luz de alerta ligada. Sim, há sinais claros do distanciamento do PSD a nível nacional com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrar que o PSD é um dos principais partidos do chamado Bloco de Centro. Neste fim de semana, o presidente Gilberto Kassab já se pronunciou à imprensa, defendendo, inclusive, como pré-candidato à presidência da República, o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que atualmente está no Democratas, mas foi convidado a se filiar no PSD para ser o nome da sigla, apresentado como terceira via, nessa disputa já desde agora bastante polarizada pela presidência da República. Então, só em defender uma outra alternativa que não seja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, já demonstra um distanciamento. Lembrar que o PSD do Piauí tem estado alinhado no momento tanto com o governo federal quanto com o governo do estado. A nível federal tem indicações na direção da FUNASA, lá está Jonas Moura, ex-prefeito de Água Branca, ex-presidente da PPM. Temos também aqui ocupante de cargo federal, Tiago Vasconcelos, presidente do INCRA, aqui no Piauí, e, ao mesmo tempo, o PSD está aí bem alinhado com o governo do estado. Tem a secretária de Agronegócio, Simone Pereira, e a coordenadora estadual de combate às drogas, Cida Santiago. Então, veja, governo do estado e governo federal não tem alinhamento, mas o PSD transita entre os dois grupos. Eu entendo que em algum momento o partido vai ter que se posicionar, assim como fez o Progressistas. Até certo tempo esteve dos dois lados, mas vai chegar o momento de se posicionar em meio a esta polarização. Não há declaração oficial do Diretório Nacional do PSD, mas não me surpreendo se nos próximos dias ou semanas o partido realmente anunciar este rompimento com o Palácio do Planalto. João Magalhães, as eleições de 2022 estão muito próximas para que realmente partidos políticos não tomem uma decisão. Isso mesmo, Lívia. É bom lembrar que essas informações que o Eliezer começou a citar, elas repercutem em uma entrevista, né, que Gilberto Kassab, presidente do PSD, concedeu ao jornal O Estado de São Paulo. E lá ele deixou bem claro realmente essa estratégia do PSD se distanciar aos poucos do governo federal, de Jair Bolsonaro, e não se aproximar, obviamente, do ex-presidente Lula, que até o momento polariza uma discussão nacional. Seria exatamente essa construção de uma terceira via. É bom lembrar que, em nível nacional também, o PSD tem apostado em candidatos a governadores nos maiores estados e recebendo filiação de políticos importantes no cenário nacional, como o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então é um partido que tenta se colocar ali realmente ao centro. Integra hoje esse grupo, né, conhecido como Centrão, e há uma espécie de problema. O PSD vê uma espécie de problema hoje no Centrão. É que, como a gente sabe, o maior partido desse grupo é o Progressistas, inclusive presidido pelo piauiense senador Ciro Nogueira. Então, o PSD participa do Centrão, o Centrão está dentro do governo federal, mas o partido mais beneficiado com essa política do Centrão é o Progressistas, porque é a maior sigla, né, desse grupo. Então, o PSD fica ali que em meio em um segundo patamar. Isso, sem dúvida nenhuma, força o partido a procurar um caminho para se fortalecer para a disputa de 2022, seja apresentando uma terceira via, seja numa estratégia de ser um fiel da balança, né, de repente no segundo turno, já que nós temos um cenário tão polarizado. Então, realmente, há essa estratégia em curso do PSD de se fortalecer, de apresentar uma via alternativa, e tem investido em filiações de políticos tradicionais
querendo apresentar, inclusive, candidatos nos principais estados. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia que a gente vai ter que esperar para saber se ela vai ser bem sucedida, mas é certo que hoje, pelo que a gente observa, no comportamento do PSD e principalmente do seu presidente, Gilberto Kassab, o PSD não tem hoje um alinhamento natural nem ao presidente Jair Bolsonaro, nem ao ex-presidente Lula, portanto, tenta aí se distanciar na tentativa de se construir como via alternativa. Elias, é interessante a gente observar o que está acontecendo na política nacional. Nós já temos, de certa forma, dois vieses bastante definidos. Temos essa polarização nítida entre Jair Bolsonaro e Partido dos Trabalhadores tentando representar a esquerda. Parece que essa briga, de certa forma, essa polarização deu um tempo, se acalmou um pouco, porque já está tudo muito bem definido. Jair Bolsonaro pela direita, Partido dos Trabalhadores pela esquerda. O que nós observamos de uma forma bem interessante na política nacional agora é esta corrida por fora. Todo mundo quer ser uma terceira via viável. É claro, de olho nas eleições 2021-22. Nós temos Ciro Gomes querendo correr por fora, temos o PSD, temos o Cidadania tentando, de certa forma, que eu acho que até ficou um pouco de lado, por conta da desistência do apresentador Luciano Huck de concorrer às eleições 2022, mas o que nós observamos com uma certa clareza neste exato momento é uma tentativa de correr por fora e de partidos se viabilizarem para serem a terceira via oficial nas eleições 2022. Com certeza, Lívio Galeno. Eu não vou saber identificar agora exatamente os institutos, mas nós temos acompanhado a divulgação de algumas pesquisas pré-eleitorais e nós observamos um percentual fixo de aceitação ao atual presidente em torno de 30%. Esse mesmo percentual é identificado favoravelmente ao ex-presidente Lula, 30%. Então, teoricamente, há 40% do eleitorado que precisa ser conquistado. O difícil é o único candidato que se apresente como terceira via congregar para si esses 40% na integralidade, mas há um vasto campo que pode ser explorado e buscado nesse sentido para fomentar ainda mais essa corrida presidencial. E quem dormir no ponto vai sair no prejuízo, João Magalhães. Com certeza não existe espaço vazio na política, todo mundo corre lá para ocupar. E, inclusive, Eliezer, você começou aí também a lembrar esse grupo de terceira via. Hoje são cerca de 8 partidos que, inclusive, se reúnem para discutir um caminho a seguir, porque eles não querem nem aparecer em 2022 ao lado de Jair Bolsonaro, nem ao lado do ex-presidente Lula. É bom lembrar que alguns partidos estão no governo federal, mas não saíram ainda por uma questão de oportunidade, por uma questão realmente de interesse. A gente sabe que estrategicamente no Brasil, o que a gente tem observado é que os partidos ficam no governo até mais ou menos ali o mês de março, abril, e depois pulam fora para procurar uma outra estratégia e, vamos dizer ali, se aproveitam, vamos dizer, da estrutura de governo para permanecer ali com seus cargos, com as condições de executar obras e depois se distanciam. Então, no Brasil, a gente tem hoje vários partidos que se enquadram nesse perfil. O próprio PSD, por exemplo, tem ministro na estrutura do governo federal. O DEM é um partido também de centro que tem filiações importantes, inclusive o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que também tenta se viabilizar numa espécie de terceira via. Enfim, são várias as siglas que tentam permanecer aí nesse meio de caminho porque não querem aderir automaticamente nem a Jair Bolsonaro e nem ao Partido dos Trabalhadores. Então é uma discussão, sem dúvida nenhuma, que vai rolar bastante e com certeza só vão se definir lá no final do primeiro semestre do ano que vem. E aqueles partidos que estão na estrutura do governo não vão cair fora tão cedo porque querem ficar lá até o último momento. Só para a gente encerrar o nosso quadro desta terça-feira, nós temos uma informação de que acontece amanhã em Brasília, dia 30 de junho, a filiação do deputado federal, suplente deputado federal pelo estado do Piauí, Paz Landim, ao PL. Ele está trocando o PTB pelo PL. João Magalhães e Eliezer Rodrigues, nós estamos diante de uma situação bastante interessante porque, de certa forma, já estamos falando há um bom tempo sobre essa possibilidade de um esvaziamento claro do PTB aqui no estado do Piauí. E esta filiação de Paz Landim ao PL é um sinal claro disso. Mas também há quem defenda nos bastidores da política a possibilidade, agora nós mais uma vez falando sobre essa questão de terceira via, de um lançamento de campanha de João Vicente Claudino pelo PTB como cabeça de chapa majoritária na disputa pelo Palácio de Karnak. Esvazia ou não esvazia, Eliezer Rodrigues? Precisamos esperar porque algumas variáveis ainda não estão bem definidas.
o senador João Vicente tem se posicionado realmente em oposição ao governo do Estado e o seu partido atualmente faz parte da base do governador. Então, por esse ponto, ele deveria sair. Por outro lado, ele ainda não declarou se vai ou não se filiar ao Progressistas. Digo Progressistas porque é o partido que ele tem demonstrado uma afinidade, tem estado presente em atos importantes do Progressistas e se mostra sempre muito bem confortável. É um nome já contado por pessoas como o presidente estadual do Progressistas aqui no Piauí, o deputado Júlio Arcoverde. O fato é que realmente o nome de João Vicente Claudino pesa nesse cenário pré-eleitoral de articulações e realmente é preciso aguardar um pouco para que até outras lideranças também declaradas do campo de oposição venham a se definir e assim nós vislumbrarmos a formatação de uma chapa mais concisa no campo da oposição. Seria uma reviravolta interessante, hein, João Magalhães? Todo mundo contando com a morte anunciada do PTB no estado do Piauí. Se realmente João Vicente Claudino topar esse desafio pelo partido ao qual tradicionalmente ele está ligado, seria uma reviravolta. É verdade, Lívio. Agora, eu sinceramente não acredito muito na disposição do ex-senador e empresário João Vicente Claudino em tentar fortalecer o PTB para concorrer ao governo em 2022. Isso porque ele já tentou fazer isso algumas outras vezes. Verdade. Inclusive, na eleição para a Prefeitura de Teresina, muito se cogitou que o PTB passaria por esse fortalecimento. Na prática, isso não aconteceu. O ex-senador João Vicente Claudino realmente mantém um diálogo muito bom hoje com a oposição, principalmente com Progressistas do senador Ciro Nogueira, que é um partido que já tem ali todas as estruturas definidas para uma candidatura majoritária no ano que vem. O Progressistas tem muitos prefeitos no interior, tem uma liderança como o senador Ciro Nogueira, que tem mostrado disposição para percorrer todo o interior do estado. Esse grupo da oposição tem apoio forte aqui na capital, como, por exemplo, o PSDB, enfim, não vejo muita viabilidade nessa tentativa de fortalecer o PTB aqui no estado, até porque as principais lideranças que historicamente sempre foram ligadas ao partido vão deixar a sigla, não tem para onde. Deputada Janaína Marques, deputado Nerinho, Paz Landim, que é outra figura histórica que sempre pertenceu ao PTB, já saiu do partido há algum tempo, mas sempre demonstra aí que não tem interesse em voltar ao partido, tanto é que está se filiando agora ao PL, enfim, é um jogo que a gente ainda precisa observar, mas eu não acredito numa tentativa de fortalecimento do PTB. Acho que vai ser mais ou menos o contrário, Lívio e Eliezer. João Vicente Claudino deve se filiar a um partido mais forte e o PTB acompanhá-lo, já que realmente João Vicente Claudino e o PTB têm uma ligação muito forte. João, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Até breve. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Até amanhã. Beleza? Aquele abraço. Obrigado. Boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, telespectadores. Até amanhã. Política do Dia.